Deus, quando ele é formado dentro de nós, nesse sentido que o nosso Senhor está dizendo em Mateus capítulo 6, isso tem a Então, o ver. cristão verdadeiro é um buscador do reino. O cristão verdadeiro é um buscador da habitação do Espírito Santo. O cristão verdadeiro é um buscador de um melhor relacionamento todo dia com o Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele ora todo o tempo, pedindo para Deus corrigir os percalços da vida, os enganos, os equívocos, as pedras no caminho que o maligno vai colocar. O cristão verdadeiro, ele sabe que ele vai ser atacado todo dia. O cristão verdadeiro não resmunga, não murmura, não reclama, não é vaidoso, não é apelativo no sentido de se sentir uma vítima. O cristão verdadeiro, ele sabe que ele não é vítima de uma circunstância, e sim que Deus Pai colocou aquelas circunstâncias para ele, aquelas dificuldades, aquelas coisas que nos fazem chorar, são coisas do mundo, mas para nós nos desenvolvermos espiritualmente. O cristão verdadeiro é um buscador de um desempenho cada vez melhor no relacionamento com Deus e numa ascensão constante espiritual. Como é o caso de Jó, onde se fala do redemoinho, e outras passagens da Bíblia que a gente vê que o processo do cristianismo é ascensional. Irmãos, da nossa identidade, das nossas prioridades, como a maneira como nós vivemos, como pessoas, como cristãos. O reino de Deus tem que estabelecer o padrão para a minha vida nesse mundo. O reino de Deus tem que estabelecer o padrão como eu trato todas as coisas. Meu trabalho. O reino de Deus. Ele tem que afetar a minha vida. Porque no futuro, como está lá em Apocalipse capítulo 20, nosso Senhor virá e ele vai estabelecer o seu reino. E nós vamos reinar com ele. Essa é a fase futura. E por último, nós Olha temos. que bacana, vai ter o reino de Jesus Cristo, pelo que eu entendo, no planeta Terra. E seus irmãos, quanto mais nós nos desenvolvermos, nós vamos ser mais úteis a Cristo. Nós vamos cooperar do governo dele. E isso é fantástico. As pessoas às vezes pensam assim, a pessoa está querendo ser prefeito, vereador, deputado, presidente da empresa, ganhar dinheiro. Puxa vida, se eu sou filho de Deus, eu tenho tudo isso, né, numa única pessoa que é Jesus Cristo. E pior, ou melhor, no sentido de que Cristo está em mim e eu estou nele. Isso é espiritual. Eu vou ter o dinheiro que eu necessito, vou ter a saúde eterna, eu vou ter um corpo glorificado, vou ter alguém que deu a vida por mim, e esse alguém não é nada menos, nada mais que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele deu a vida para nos salvar, para nós termos uma vida espiritual. Isso daí para mim é tão verdadeiro, é tão certeiro, que eu falo assim, poxa, por que que a pessoa que eu amo, que está aqui do lado, eu falo e ela não ouve? Isso é revelação, vem do Espírito Santo. Agora, quem me ouve com amor, vai ouvir Espírito Santo. É isso que eu acredito. Por isso que nós temos que ser um buscador. E por isso que eu falo toda hora, nós temos que buscar quem sabe mais. E ao procurar quem sabe mais, quem vai revelar vai ser o Espírito Santo, o verdadeiro conhecimento do que nós precisamos saber e o propósito, desde que nós tenhamos o nosso espírito vivificado, senão a gente não escuta. Temos a fase eterna, os capítulos 21 e 22, que também não é o meu assunto, mas apenas para que vocês vejam de maneira panorâmica. Deus não restaura movimentos, Deus restaura fundamentos. Então, se por um lado nós temos os fundamentos doutrinários, por outro lado nós também temos os fundamentos práticos. Atos 2:42. Também não precisa de muita coisa para você analisar isso. Só você ler, porque os textos são autoexplicativos. Vai dizer que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa didascalia, essa doutrina, é aquilo que está em Atos 5:42, que eles não cessavam de pregar e de ensinar. O querigma, o didascalia, o ensino e a pregação era Cristo.
O ensino e a pregação era e é e será Cristo. E a todo tempo. Está escrito na Bíblia. Os religiosos não falam sobre isso. Sabe por quê? Porque os religiosos estão emaranhados no mundo, colocando denominações religiosas, quando a Igreja de Cristo é a igreja construída, edificada por Ele, e é espiritual. Então nós temos que fazer uma restauração da família, nós temos que fazer uma restauração dos nossos negócios, nós temos que restaurar tudo, porque tudo está sendo destruído pelo inimigo. Esse mundo é destrutivo à vida espiritual. Nós temos que restaurar a vida espiritual. E cabe a cada um numa relação unívoca, direto com Deus, com o Espírito Santo. Tendo Cristo como referência, como cabeça. Ser cristocêntrico. A doutrina dos apóstolos tem a ver com o ministério da palavra na igreja. A igreja precisa, sim, irmãos, ter o ministério da palavra. Uma igreja sem o ministério da palavra, ela pode deixar com que os seus irmãos ali nessa comunidade fiquem escravos, fiquem sendo uma comunidade escravizadas por mensagem de YouTube. E hoje os irmãos estão muito videotizados. As pessoas estão videotizadas. Essa palavra eu preciso pôr no meu dicionário. Videotizados. Estamos videotizados. Cada um que se veja. Videotizado. Nós podemos e devemos usar o celular, inclusive pretendo comprar um novo, que o meu já está meio baleado. Mas para quê? Para ser um videotizado? Não. Para dar glória a Deus. Eu uso esse instrumento para a glória de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Como a serpente entrou no Éden, a serpente também entrou no celular. Agora, o videotizado é aquele que está sendo corrompido pela serpente, como Eva foi e Adão. E aí, vamos usar o celular para abrir uma grande rede, como nós estamos começando aqui? Por isso que a gente fala que o nosso projeto é pioneiro, é único e inusitado. A Academia Dynamis. Monte aí a sua academia, mas participe da nossa, porque eu vou participar da tua. Vamos criar uma grande rede social falando de Cristo. Mas não precisa ir atrás desses caçadores de likes. Vamos fazer a nossa. Eu não quero like, eu quero irmandade em Cristo. Eu quero encorpar o corpo de Cristo. Eu quero obedecer ao meu irmão que falou para eu pregar o evangelho. Que pese que as pessoas que nos amam, as pessoas próximas, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, eles vão rejeitá-lo. Se eles já não estão em Cristo. Porque é uma separação do mundo e do reino. E esse é o processo da cruz. As pessoas não têm discriminação, elas não têm um filtro. As pessoas não compreendem o mover de Deus dentro de uma assembleia. Ora, os irmãos estão discutindo paracletologia, ora soterologia, ora escatologia. Eles ficam numa confusão, numa salada de assuntos. Mas a igreja precisa ter um falar corrente de Deus, um falar específico de Deus para a sua assembleia, onde ele está edificando o ministério da palavra. Não é O ministério intelecto. da palavra, irmãos, não é uma aventura teológica. O ministério da palavra é aquele que você vai encontrar em Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Homens que são dádivas de Deus nas suas assembleias. Homens que têm uma vida de oração. Como está lá em Atos 6, eles se entregavam à oração e ao ministério da palavra. Homens que têm um coração sincero diante de Deus, em busca de conhecer a mente de Deus.
Então, amados irmãos, Por isso que eu falo vida espiritual, por isso que a academia, eu falo academia treina a vida espiritual. Porque é a todo tempo, não é de vez em quando que a gente está fazendo o que Deus quer. É todo tempo. Não é indo lá numa edificação que se chama Igreja XPTO e fazer então lá os louvores, etc. Não, é todo tempo. E outra, nós não precisamos do outro, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Cristo. E o outro vai se agregar, porque, porque os propósitos que Deus tem para cada um de nós é diferente. Nós temos que trabalhar em comunhão. Cabeça é um só, mas muitos membros. Cada um de nós é um membro em Cristo. Nós que nascemos de novo. Nós que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. ministério da palavra.